Olá, meninos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero mesmo de coração que todos estejam muito bem de saúde, tá bom? Eu tô gravando esse vídeo hoje para conversar um pouquinho com vocês, tentar esclarecer algumas dúvidas, né, sobre o que nós estamos estudando essa semana, né? Tem algumas atividades que vocês vão ter que realizar e ela vai pedir alguns elementos que eu vou falar aqui agora e por essa razão eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Vamos me acompanhar? Nós vamos falar um pouquinho hoje nesse bate-papo sobre processos de derivação de palavras. Na verdade, derivação não, de formação de palavras. E dentro do processo de formação de palavras, nós temos dois que são os mais importantes. Nós temos o processo chamado, que é feito por derivação, e o processo que é feito por composição, certo? Nós vamos falar do primeiro. Dentro desse primeiro processo, nós vamos pensar primeiramente que existem palavras que nós chamamos de palavras primitivas, certo? O que é palavra primitiva? É a primeira palavra, aquela que já existe. É a partir dela que origina-se uma outra palavra. E nós temos o processo de derivação, que o que é a derivação? É justamente a palavra que surgiu a partir da primitiva. Então, ela foi criada a partir daquela que já existia. Então, ela é derivada daquela primitiva, certo? Nós vamos falar hoje de 3 delas. Nós vamos falar do processo de formação a partir do processo de prefixação, ou seja, prefixal, o sufixal e o parasintético. Certinho? Vambora! Como que eu vou fazer então, Daniela, para fazer o processo de formação prefixal? Eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou pensar na palavra primitiva, a palavra que já existe, né? Aquela palavra que já existe. Vamos pensar em necessário. Vamos pensar na palavra necessário. Então, ela já existe, agora eu vou criar uma outra palavra a partir dessa. O que eu vou fazer? Eu vou agregar ao radical dela um termo que eu vou chamar de prefixo, que vem no início da palavra. Então, eu vou pegar a palavra necessário e vou acrescentar o prefixo des. Vai ficar desnecessário. Ou seja, criei uma nova palavra, correto? Então, eu vou chamar de processo de formação prefixal. Por quê? Porque ao criar essa nova palavra, eu fiz agregando ao radical dela o termo des, que vem no início. Então, prefixal, no início, no princípio. Vamos pensar agora no processo de formação de palavra sufixal. Vamos pensar na palavra primitiva veloz. A palavra primitiva veloz. Então, eu vou criar uma nova palavra, acrescentando a essa palavra, né? O quê? Um sufixo. O sufixo, ele já não vem no início da palavra, ele vem no final da palavra, às vezes até depois da vogal temática. Então, eu vou acrescentar o termo mente e vou criar velozmente, certo? E aí, eu tenho o processo chamado sufixal. E também há um outro processo de formação de palavras chamado parasintético. Como que funciona esse, Daniela? O parasintético é a criação de uma nova palavra a partir da colocação de um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Se colocar só um sufixo, a gente não entende a palavra, ela não tem sentido. Se colocar só um prefixo, a gente não entende a palavra, ela não tem sentido. Para que seja parasintético, tem de ser colocado os dois ao mesmo tempo. Vamos pensar numa palavra? A palavra tédio. A palavra tédio é primitiva. Vamos criar uma outra pelo processo parasintético? Eu vou colocar em, que é um prefixo, em, tediar, sufixo. Então, eu juntei a palavra tédio, o prefixo em e o sufixo ar. Se eu falar em tédio, fica errado. Se eu falar tediar, também fica errado, fica sem sentido. Ah, então é por isso que parasintético tem que ser colocado os dois ao mesmo tempo, Daniela? Sim, então eu criei entediar, né? Eu agreguei à palavra tédio um prefixo que vem no início e um sufixo
que vem no final. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Eu vou gravar um outro vídeo depois, continuando esse assunto, falando um pouco mais sobre as outras formas de processo de formação de palavras, de derivação e também por composição e por derivação. E até mais, até breve. Tchau, tchau.